está acompanhando aí nos últimos meses uma questão vivida diretamente com o Supremo, com os posicionamentos do Alexandre de Moraes e um Supremo muito ativo. E o momento no Brasil é de colocar em xeque qual é o poder dos três poderes. A gente tem um poder executivo que está um pouco omisso dos seus deveres, então a gente tem um governo que não quer entrar em debate com o Congresso, um Congresso que é totalmente oposto na questão ideológica e que também acaba levando tudo para uma pauta jurídica, e um Supremo que está tomando uma frente constitucional, porque alguém tem que tomar essa frente de tomada de decisão. Então, são três poderes que não se conversam. E aí, de um lado, a gente tem também uma polarização da política brasileira. No cenário pré-campanha eleitoral, tudo vira um palanque político. Então, é um cenário que a gente precisa reorganizar essa estrutura de poderes no Brasil e pensando também na estratégia do Bolsonaro também como um palanque eleitoral. Para o ano que vem a gente teve os atos e o comportamento dentro do Congresso, dos deputados, ele é um comportamento muito similar ao que aconteceu no ato de 5 de janeiro, 8 de janeiro, foi 5 de agosto, né, o outro agora, e esse é 8 de janeiro. Então a gente está vendo o mesmo comportamento sendo repetido na história do Brasil e uma política muito voltada para essa questão midiática, né? Uma grande performance. Você voltar de uma recessão, aí a gente tiveram um recesso nos últimos meses, foi um mês de recesso, então você voltar agora e juntamente um ato político, uma paralisação da Câmara dos Deputados, é uma questão que coloca verdadeiramente como a gente está num conflito ideológico político constante dentro do Congresso e dentro da Câmara dos Deputados, do governo brasileiro e colocando o Supremo, o poder do Supremo em xeque como um todo. Mariana, e essa discussão, ela acaba deixando outras pautas para depois, né? A gente não tem, então, os deputados, os senadores conversando sobre projetos que deveriam ser aprovados, que deveriam realmente estar em pauta, num ano que é importante, porque a gente fala muito, né, que antes do ano da eleição é o ano normalmente que os deputados, senadores e até o governo federal querem aprovar tudo, porque ano de eleição é difícil, né? Boa tarde a todas novamente. De fato, é muito importante a gente prestar atenção daqui para frente. Houve até uma discussão nos últimos 2 dias, durante esse momento de paralisação, de que era mais importante a gente pensar em um projeto de país do que efetivamente em pautas pessoais, né? Mas, por enquanto, não é o que a gente vê acontecendo. A gente está em um cenário, especialmente olhando aqui do ponto de vista econômico, a pauta fiscal ainda bastante conturbada, a gente não sabe exatamente quais são as decisões que se tomam daqui para frente. A Isadora e a Lu falaram muito bem, né? A gente não tem essa definição exata do que cada poder, do papel que cada poder vai tomar daqui para frente, e isso só coloca mais fogo no risco político. Então, quando a gente pensa no cenário eleitoral daqui para frente, a gente não sabe nem de qual direita estamos falando na eleição, de qual esquerda estamos falando, e todas as pautas importantes que estão cada vez mais presentes aí nas discussões dos economistas continuam pausadas. Eu até pedi para a Nathalie completar um pouco essa discussão fiscal. A gente tem orçamento, a gente tem arcabouço para ser cumprido e tudo isso fica mesmo em segundo plano. E para a população, qual que fica o recado? Está sendo deixado de lado ou para a população realmente é mais interessante o espectro político nesse momento, será? A população está preocupada com o bolso, né? Com o dinheiro ali que ele vai ter no final do mês, né? E quando a gente não tem um ajuste das contas públicas, inclusive tratando aí de créditos extraordinários, né? Você tem uma brecha aí muito grande no orçamento que a gente não consegue controlar o fiscal, toda essa situação macroeconômica começa a ficar mais difícil da gente ter um certo contorno, né? Melhorar a nossa situação fiscal, a própria condição política está levando isso a uma distorção das contas públicas no seguinte sentido: ano que vem é ano de eleição, então o que nós vamos ter? Um aumento ainda maior dos gastos. E se o fiscal já não estava controlado, desse ponto de vista macroeconômico, significa justamente que nós vamos ter uma maior inflação. Então, no bolso das pessoas, isso vai acabar afetando. Sem contar na situação interna, a gente também tem que olhar para o tarifaço, que também vai afetar a população no geral. Lu, essa discussão toda no Congresso, aquelas cenas, né, que inclusive ganharam as redes sociais, os parlamentares ali com boca coberta, olhos cobertos, enfim, todos ali aglomerados perto da mesa. Essa discussão, você falou até que os parlamentares estão até usando isso nas redes sociais, isso aproxima, então, o eleitor? Como que você acha que o eleitor está vendo esse movimento?
eu vejo que temos duas situações. Uma delas está relacionada àqueles que são filiados à extrema-direita. Todo esse movimento começou através de uma ordem lá que veio do PL. O mesmo partido, o seu presidente, Aldemar Costa Neto, expediu uma ordem no qual ele fala assim: há uma proibição expressa para que os seus mandatários, aqueles que estão no exercício de cargos públicos, se aproximem do quê? De candidatos de outros partidos que estão aí já pleiteando uma reeleição ou mesmo se lançar a um novo cargo. E aí, nós temos, usar como exemplo quem? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, até então foi um dos mais cotados ao cargo de presidente da República. Hoje, um candidato que ele é pré-candidato em 2026, que esteja afiliado ao PL ou que esteja dentro do PL, ele não vai poder fazer campanha política ou se apresentar qualquer manifestação, porque ele pode ser punido, inclusive com a perda do cargo. Isso está aqui na nota que foi soltada. Tá, e quem está do outro lado, que é o eleitor, ele fala assim: peraí, eu não sou extrema-direita, eu sou uma direita moderada e eu não consigo entender o comportamento, porque a gente vê ali o Marcelo Van Hatten, do Novo, que tomou a frente porque ele é pré-candidato a senador pelo estado dele, hoje ele é um deputado lá pelo estado que ele atua, e ele está lá ganhando espaço. Aí vem o outro que é do Republicanos, vem o outro que é do PL. Em quem eu vou acreditar? Quem é o meu candidato? Em quem eu devo apoiar? E, por outro lado, nós temos a esquerda que vai, sim, explorar e muito este comportamento, porque envolve o quê? Gasto público, envolve a paralisação. Nós temos uma necessidade de aprovação de um novo Código Eleitoral que está na Comissão de Constituição e Justiça, que ia ser votado nesta semana e simplesmente saiu de pauta. E isso é extremamente prejudicial para o bolso da população brasileira, porque somos nós que pagamos esses custos. O que vai acontecer? Nós vamos ter mais uma eleição com custos altos, porque esse novo código não foi sancionado, não foi aprovado. Isso vai repercutir, sim, negativamente. Eu acho que vão ter aqueles que vão colher bons frutos, mas, de um modo geral, eu não vejo isso com bons olhos. Isa, queria completar? Sim, não, completando a fala, é legal a gente também 100% aderente, porque é legal a gente observar também que se construiu nos últimos anos desse cenário da direita bolsonarista uma certa impunidade estrutural. Então, era um comportamento que veio com falas, com atos, com um posicionamento de impunidade, que sempre foi legitimada pela instituição brasileira, né? Sempre foi permissivo. E aí, desde o ato de janeiro e agora, de novo, novamente esse comportamento muito similar de uma impunidade, de podemos nos posicionar, podemos falar o que a gente quer, né? A gente vem essa cultura de extremismo e radicalismo, ela está começando a ser pressionada a retroceder. Isso não vem somente da parte da esquerda, isso vem também de uma direita que está se colocando à parte desse bolsonarismo e que volta a perpetuar pautas econômicas e que volta a bater na tecla de que a gente não está tão mais interligado a esse bolsonarismo, porque existe esse movimento de ruptura. A gente vê a prisão da Zambelli, o Bolsonaro preso, o Eduardo lá nos Estados Unidos. Então, é um grande, assim, infelizmente a palavra é um grande circo, né? Não tem uma proteção ali realmente a uma ideologia política e econômica. E a própria direita se desvinculando desse espaço. Tanto que o Hugo Mota, que é presidente da Câmara, ele é republicano, né? Que ele também é uma pessoa ali que está dentro desse posicionamento e buscando um pouco mais se aproximar do centro, aproximar da direita. Então, acho que tanto para a esquerda quanto para a direita, tanto essa política quanto esse comportamento desse tipo de posicionamento já não funciona mais. Está todo mundo percebendo o palanque eleitoral, né? A vontade disso aparecer e reverberar ali nas redes sociais. Só que é isso, foi construído em cima dentro de uma impunidade estrutural, que sempre foi permissivo, sempre passou batido, né? Agora está começando a ser reprimido. Então, vamos ver aonde vai chegar. A Lu citou, né, que esse discurso poderia ser usado pelo governo federal por conta de gastos públicos, perda de tempo. E nessa quinta-feira também, depois que a oposição desocupou ali o Senado, eles conseguiram aprovar para manter a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Era uma proposta que estava ali para vencer, podia caducar, e agora, então, com a desocupação, ela foi aprovada. Aí, Nathalie, aproveito para te perguntar, isso pode ser um discurso usado, né? Pautas ali importantes para a população, como, por exemplo, manter a isenção, que podem, sim, ser utilizadas nesse discurso, então, contra a direita nesse caso.
Sim, sem sombra de dúvidas, né? Até uma medida que acaba sendo popular, né? Ela acaba trazendo aí mais voto, mas ela tem um impacto também fiscal. Embora seja mínimo, né? Vamos pensar assim, você tem um impacto fiscal. Não vamos esquecer que a gente também teve aumento de IOF, né? Então, tudo isso está reverberando nas questões fiscais do país, que a gente já está com as contas deterioradas e tudo vai se acentuando justamente porque a gente está caminhando para um cenário político de reeleição. Então, tudo culmina, né, tudo tem caminhado para essa deterioração das contas públicas, o que é extremamente complicado, né, porque, mais uma vez, isso vai acabar gerando inflação, vai acabar caindo no bolso dos próprios e futuros eleitores. E a gente tem, então, tarifácio rolando, né? Todos esses problemas que a gente citou, um tentando jogar para o colo do outro. E aí, Mariana, te pergunto, no meio dessas jogadas, porque tudo que a gente fala de finanças mexe diretamente com o eleitor, pode ser, então, que um centro ganhe espaço ou não tem mais espaço para isso no país? Olha, eu acho que a gente pode ter esse espaço do ponto de vista econômico e que é importante a gente prestar atenção daqui para frente, né? Acho que a Nathalie trouxe esse ponto até para complementar, né? A gente tem uma pressão fiscal acentuada, a gente tem famílias com alto endividamento. Nessa semana, né, o Banco Central soltou a ata enfatizando esses fatores. A gente ainda está num cenário de muita incerteza, muita pressão sobre a demanda agregada. Então, ainda que você consiga passar uma pauta como essa, que ela é praticamente de senso comum, né? Quem quer cobrar mais imposto de pessoas que ganham até 2 salários mínimos? Acho que apesar de ser algo que todo mundo concorda, a gente vê cada vez mais pressão em cima dessa demanda agregada e, ao mesmo tempo que você tem, né, pautas que podem influenciar as decisões aí do eleitor, do outro você tem pressões inflacionárias. O próprio Comitê de Política Monetária já reforçou que ainda não vê um cenário possível para iniciar o seu ciclo de corte de juros. Ou seja, né, por mais que a gente ache que uma pauta como essa pode agradar, no final das contas, as pessoas vão sentir isso no dia a dia, inflação, né, que tem essa dificuldade de arrefecer, apesar de um mercado de trabalho forte. Então, isso continua trazendo ainda muita incerteza para o cenário.